dentro de um quarto, aprisionado pela depressão. Talvez eu estou falando com alguém que acabou de receber o diagnóstico de uma doença que te assustou e trouxe medo ao seu coração, mas eu quero declarar, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Talvez eu esteja falando com um empresário que está à beira da falência, com um marido, com a esposa que está vivendo uma crise no seu casamento, com um pai, com uma mãe que não sabe mais o que fazer com o seu filho. Preste atenção, receba essa palavra de Deus sobre o seu coração. Este é o primeiro dia de um novo tempo que Ele está abrindo na sua história, um tempo incomparável a tudo aquilo que você já viveu e experimentou. Você que tem uma promessa de Deus, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode pensar em retroceder, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aquele que fez a promessa não mudou, a promessa não tem prazo de validade. A promessa sobre a sua vida, a promessa sobre a sua família, a promessa sobre os seus negócios, sobre o seu ministério está de pé, permanece de pé, não foi alterada por causa das situações, não foi alterada por causa das circunstâncias, nem mesmo o inferno trouxe invalidez àquilo que Deus declarou sobre a sua vida. É por isso que você hoje precisa decidir se levantar dessa condição na qual você se encontra. O que você está precisando não é somente de dinheiro, o que você está precisando não é somente de um tapinha nas costas, o que você está precisando não é que alguém te reconheça, o que você está precisando é o que Deus está dando hoje para você. Você está precisando do poder de Deus para ser fortalecido, para ser restaurado, para ser renovado, para que você possa avançar, para que você possa prosseguir, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Porém, o que eu quero compartilhar com você hoje é que toda promessa aponta para um processo. Não tem como vivermos promessa de Deus sem passarmos pelo processo que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. O que é a promessa? Promessa é aquilo que Deus enxergou você vivendo. Promessa é aquilo que Deus me enxergou vivendo. Então Ele foi e preparou tudo aquilo que Ele enxergou ao seu respeito e ao meu respeito. Então não tenha medo, não se atemorize. O medo é uma chave que o diabo usa para acessar o seu coração, para acessar suas emoções e a sua mente, para te paralisar, para te fazer com que você se veja pequeno, para confundir a sua mente a respeito da sua real identidade. Mas esse medo hoje, ele vai ser colocado por terra, ele vai ser enfraquecido e invalidado pelo poder da verdade, da palavra de Deus, porque o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer: tudo aquilo que Ele tem para a sua vida já está preparado. Ele não vai preparar. Deus não é Deus de coisas de última hora. Deus é o Deus que já tem todas as coisas antes mesmo da fundação do mundo preparadas para a sua vida e para a minha vida. Aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não passou pelo coração e pela mente do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é promessa. Mas o que é processo? O processo é a preparação de Deus para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. É Deus te preparando, é Deus te forjando, é Deus tratando o teu caráter, é Deus curando as suas emoções,
É Deus te libertando de cadeias que ainda estão aí, te aprisionando de alguma forma. É Deus trazendo cura para a sua alma. É Deus sarando o seu coração. É Deus renovando o seu entendimento. Todas as vezes que nós falamos sobre promessa e processo, nós lembramos sobre o povo de Deus. Aquele povo que começa com os patriarcas, com o nosso pai da fé, Abraão, depois o seu filho Isaque, Jacó, e Jacó que tem os seus filhos, e um dos seus filhos vira governador do Egito, José. Nós conhecemos essa história, nós conhecemos o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas que Faraó teve, e José interpretou para ele, e assim ele assentou-se para governar o Egito. A fome sobre a terra, os irmãos de José vão até o Egito em busca de comida. José os reconhece, se apresenta a eles, eles se reconciliam. A ordem de José é: traga ao meu pai toda a família, todos os servos, tudo aquilo que lhes pertence, porque a partir de agora vocês irão morar aqui na terra do Egito. E isso acontece. Jacó vai com toda a sua família, com todos os seus servos, para habitar naquela terra junto do seu filho José. Porém o tempo passa, as circunstâncias acontecem, as situações surgem. José morre, Jacó morre, todos aqueles homens morrem, uma nova geração acontece, 430 anos se passam, e uma nova mentalidade é gerada na cabeça daquele povo. Porque primeiro, um faraó que nunca havia ouvido falar sobre José, olha para aquele povo como uma ameaça e decide escravizá-lo. E fazendo com que eles se tornem escravos, os forçam a trabalhos pesados. E através daquelas circunstâncias, eles começam a ter a sua identidade confundida. Eles começam a ter a sua mentalidade reconfigurada, distorcida daquilo que o Senhor os criou para ser e para viver. Situações difíceis, necessidades extremas, apertos tão grandes, uma falta de dignidade extrema. Talvez eu estou falando com alguém assim: eu não sei como eu cheguei aqui, eu não pedi para estar aqui, eu não sei porque eu estou nessa situação, mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje: existe libertação da parte de Deus para a sua vida, existe libertação da parte de Deus para a sua família, existe libertação da parte de Deus para os seus negócios, para os seus sonhos, para as suas emoções. Existe libertação da parte de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para tudo aquilo que te diz respeito. Onde o diabo tem tentado te escravizar, onde o diabo tem tentado te oprimir, hoje ele começa a perder o seu território, hoje ele começa a perder o seu domínio, porque a palavra do Senhor é o poder que nos liberta, é o poder que nos restaura, é o poder que nos fortalece, é o poder que nos levanta, é o poder que nos dá direção para que nós possamos avançar. Em Deuteronômios capítulo de número 8, versos de 1 a 5, diz: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês
nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus levanta Moisés como libertador sobre aquele povo, e nós já ouvimos o pastor Diego Menin falar um pouco a respeito disso. E agora Moisés está conduzindo esse povo rumo à terra prometida. Porém, apesar de toda experiência que esse povo vive, a partir das pragas, a partir dos sinais que Deus operou no Egito, a partir do momento que Deus abre o Mar Vermelho e eles passam por entre as águas a pés enxutos e enxergam os seus perseguidores serem aniquilados e exterminados, quando as águas do mar se fecham, eles continuam com a mesma mentalidade do Egito, não conseguem enxergar que, apesar de estarem passando por uma situação desconhecida, que apesar de estarem caminhando por um caminho desconhecido, eles já não estavam mais na condição na qual se encontravam. Eles estavam caminhando rumo à liberdade plena. Eles estavam caminhando para possuírem. Antes eles não tinham nada, agora eles tinham uma garantia, eles tinham a promessa de Deus, eles tinham a palavra de Deus. Eu quero que você saiba nessa noite que a palavra de Deus é a garantia da sua vida. Eu quero que você saiba nessa noite que a promessa de Deus é a garantia da sua vida. Eu quero que você saiba nessa noite que aquilo que saiu da boca de Deus ao seu respeito é o que te garante, é o que te respalda, é o que te promove, é o que te impulsiona. Talvez você está num caminho que você está inseguro, que você não conhece, mas eu quero te dizer que Deus está te conduzindo pela mão dele por esse caminho. Você não está perdido, você não está sozinho. O Senhor é aquele que vai adiante de você, preparando um caminho de milagres. Mas não se esqueça, toda promessa aponta para um processo. É impossível viver promessa sem antes passar pelo processo. Todas as vezes que nós nos negamos a passarmos pelo processo, nós adiamos o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. E todas as vezes que existe esse adiamento da promessa, nós damos tempo para que o diabo e os adversários da nossa vida invistam contra nós. Querido, Deus quer passar hoje você para um novo nível. Querida, Deus hoje quer te alavancar. Deus hoje quer te levantar para um novo nível que Ele já tem preparado para você. Qual foi o processo que esse povo passou? Qual foi o processo que o Senhor usou para tratar a vida desse povo? Primeiro, Deus os leva até o limite. Verso de número 2, o Senhor diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele é aquele que conhece o nosso limite. O salmista diz que Ele é o Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus é aquele que sabe até onde você pode ir.
Deus é aquele que conhece o seu limite e até onde você suporta. E eu quero te dizer hoje, e esteja muito consciente disso, Deus vai levar você até o seu máximo limite, porque no limite existem coisas que são expostas, coisas que estão ocultas em nós, que não podem mais permanecer ocultas. É no limite que elas se expõem, é no nosso limite que elas vêm para fora, e quando elas vêm para fora, é aí que o Senhor trata, é aí que o Senhor toca, é aí que o Senhor alcança. O Senhor os leva para uma condição de humilhação, o Senhor os leva para uma condição de aperto, o Senhor os leva para uma prova de estreito, uma prova difícil. O Senhor os espreme, porque o Senhor queria revelar não para Ele mesmo, mas para eles, o coração deles, como estava o coração deles naquele tempo. Deus está tratando o seu coração. Talvez hoje você disse: eu estou no meu limite, eu não aguento mais. É exatamente esse o tempo que o Senhor escolheu para tratar você. É exatamente esse o tempo que indica que a promessa está de pé na sua vida. Deus é aquele que te leva até o teu limite, mas Deus é aquele que te dá o suporte. Deus é aquele que não deixa você ser quebrado. Ele vai até aquele ponto em que a sua carne se rende, mas o seu espírito, ele se renova, ele se ergue, ele é levado, ele se levanta. Deus está hoje levantando, erguendo, elevando o seu espírito a Ele, enquanto a sua carne está se rendendo completamente ao Senhor. Talvez você está se sentindo tão humilhado por essa situação, tão pequeno diante dessa angústia, diante dessa prova, desse sofrimento. Talvez o seu coração está ficando tão amargurado. O Senhor está dizendo hoje para você: se alegre por causa da promessa que eu tenho sobre a sua vida. Essa situação vai passar, essa situação ela vai mudar. Essa tempestade que começou já tem dia e hora para acabar. Mas esses são os instrumentos que Deus usa para nos alcançar, para alcançar o nosso verdadeiro eu, para formatar a nossa mente, para trazer cura à nossa mentalidade. Escravo não tem promessa, escravo não vive promessa. O Senhor é aquele que tem promessa para a sua vida, e é por isso que nesse processo Ele está te libertando de cadeias e grilhões que estavam até hoje te aprisionando. O segundo passo de Deus é que Deus, Ele não prova aquele povo para que eles fossem reprovados. Deus prova o seu povo para que o seu povo seja aprovado. Deus prova o seu povo para que o seu povo passe para o seu próximo nível, avance para a sua próxima fase, viva a sua próxima estação, experimente o seu próximo tempo. Existe um novo começo de Deus para a sua vida, existe a oportunidade de recomeçar em Deus. É por isso que você não pode hoje desanimar e jogar tudo para o alto e achar que acabou, que a sua vida acabou, que é o fim. Para com isso. O Senhor está te aprovando e Ele está dizendo: eu quero te aprovar, permanece firme, eu quero te passar para o teu próximo nível. Só continua, só persevera, só permanece crendo. Verso de número 3 diz assim: Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná,
que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Talvez eu estou falando com alguém que está olhando para a sua despensa, está olhando para a sua geladeira, está olhando para o seu armário e está dizendo: Senhor, o que é que nós vamos jantar? Senhor, o que é que vai ter amanhã para o café, para o almoço? Senhor, existe tanta gente aqui dentro dessa casa que depende de mim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais de onde tirar. Onde é que está Deus que não está vendo essa situação a qual eu estou passando? O Senhor está vendo, o Senhor está atento e o Senhor está te ensinando através dessa necessidade a você buscar a coisa certa da pessoa certa. Ele também está te ensinando a que você viva não garantido naquilo que você tem, mas garantido por aquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se você tem promessa, você está garantido. Se você tem promessa, o seu futuro está protegido. Se você tem promessa, existe um caminho de possibilidades no meio de todo esse caos, no meio de toda essa crise. O Senhor é aquele que vai te surpreender com aquilo que você ainda não conheceu, com aquilo que você ainda não experimentou. Ninguém da sua família, de gerações passadas, viveu o que você vai passar a viver a partir do dia de hoje. Algo incomparável da parte de Deus, Ele está liberando hoje sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz: nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Esteja preparado, esteja preparada para ser surpreendido pelos céus. Vão bater na tua porta, vão te mandar uma mensagem no celular, vão te ligar, vão te escrever um e-mail, vai chegar uma carta, um telegrama, alguma coisa vai acontecer, porque Deus está entrando onde você não pode entrar. Deus está falando com quem você não consegue falar. Deus está alcançando o coração de quem você não consegue alcançar. Deus está movendo os céus a seu favor. É por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode achar que a sua vida acabou. Ela não acabou, ela está apenas no melhor momento, ela está apenas entrando numa nova fase, entrando no novo tempo. O tempo de maior dor que uma mulher sente não é o tempo da sua menstruação, mas é o tempo em que o filho está para nascer. Essa dor que você está sentindo é algo novo que Deus está trazendo à existência sobre a sua vida. Receba essa palavra. Terceiro e último ponto. Depois de sermos levados ao limite, depois de sermos provados pelo Senhor, no meio disso tudo, às vezes nós achamos que estamos desamparados. E as nossas emoções, às vezes, se tornam nossas maiores inimigas. Nossos maiores adversários, às vezes, são os nossos próprios sentimentos, que fazem com que a gente enxergue o que não existe, que faz com que a gente ache aquilo que ninguém nunca falou, que faz com que a gente dê ouvidos para a opinião daqueles que não nos conhecem, que fazem com que a gente valorize as críticas daqueles que nunca construíram nada, e a gente passa a se ver só, e a gente olha para as situações que nos cercam, e chegamos à conclusão que nem Deus está mais ao meu lado. Isso é um ledo engano. Essa é mais uma das mentiras que o diabo tem falado ao seu ouvido. Você não está desamparado. Você não está sozinho. O Senhor é aquele que te toma pela tua mão e te diz hoje: não temas, porque eu estou contigo.
não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu faço com que você ande por lugares altos, eu te promovo, eu te protejo, eu te levo para frente e te coloco no alto, te tiro de baixo, te coloco por cima, te tiro lá de trás, te coloco na frente. Ninguém está te enxergando, eu faço com que a minha luz resplandeça sobre você. Eu quero hoje te dizer, apesar do que você está sentindo, apesar do que os seus olhos estão enxergando, apesar do que os seus ouvidos estão ouvindo, não se renda a nada disso, apenas tenha consciência de que por causa da promessa, por causa daquilo que Deus viu você vivendo, Ele está te preparando, Ele está te forjando, Ele está mexendo em coisas que não podem mais continuar aí paradas, ocultas e escondidas. Versos 4 e 5 diz: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Querido, querida, preste atenção numa coisa. Deus não está castigando você por causa daquilo que você fez de errado, nem por causa do pecado que você cometeu. Deus está te educando, Deus está te ensinando a pensar do jeito certo, a enxergar do jeito certo, a ouvir do jeito certo, a falar a palavra certa, a agir e reagir da forma certa. Sem disciplina, nós não crescemos. Sem disciplina, nós não nos conhecemos. Sem disciplina, não nos desenvolvemos. Sem disciplina, não vencemos na nossa vida. O Senhor é aquele que está trazendo disciplina, o Senhor é aquele que está te conduzindo pelo caminho do aprendizado, o Senhor é aquele que está reeducando esse novo ser que você tem se tornado nele. Então não pense que você está sendo castigado por causa de errado que você fez, ou por causa de algo errado que algum antepassado seu fez lá atrás. Não, esqueça isso. Deus não está interessado no seu antepassado que já morreu. Deus está interessado em você. Deus está interessado em que você viva tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Deus não tem preparado para aquilo que você acha que você é. Deus não tem preparado para aquele que os outros dizem que você é. Deus não tem preparado para as críticas que fazem a respeito de quem eles dizem que você é. Não. Deus, Ele quando criou você, Ele te deu uma identidade. É para essa pessoa que Ele criou que Ele tem todas as coisas preparadas. É por isso que Deus está tirando a armadura do engano da sua vida, a armadura da mentira da sua vida. O Senhor está tirando toda a fortaleza do diabo do seu interior, para que a sua verdadeira identidade nele seja restaurada, porque Ele é o nosso Pai. Escravo não tem pai, escravo tem carrasco que o força a trabalhos terríveis por questão de sobrevivência. O pai não. O pai é aquele que cuida. O pai é aquele que está na festa, mas está no momento difícil. O pai é aquele que em todo tempo está nos ensinando com os nossos próprios erros, nos ensinando com os erros dos outros, nos ensinando durante a nossa caminhada, durante a sua jornada. O Senhor está te ensinando, o Senhor está te preparando para tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Não pare, você não pode parar, você não vai parar, você não vai desistir,
Talvez você está aí com as suas malas arrumadas para sair de casa. Você não vai sair de casa. O espírito do divórcio não vai entrar no meio da sua família. Talvez você está aí já vendo o modelo do caixão no qual você será sepultado. Não haverá sepultamento, haverá cura, haverá milagre, haverá algo novo e poderoso da parte de Deus sobre a sua vida. Porém, receba da parte de Deus um novo entendimento, um novo coração, um novo fôlego, um novo ânimo, uma nova medida da sua graça, da sua unção, da sua força, para você perseverar, para você continuar, para que os seus olhos vejam aquilo que um dia os seus ouvidos ouviram Deus falar ao seu respeito. Saiba de algo e disso tenha certeza: aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Você não será o primeiro com quem Deus irá falhar. Deus está contigo, está te sustentando e te fortalecendo hoje através da palavra dele, para que você avance e para que você persevere. Que a bênção dele, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho, sobre o lugar onde você estuda, que por onde você for, a aprovação dos céus permaneça sobre a sua cabeça. Onde a planta do seu pé pisar, que o sim e o amém de Deus ecoe sobre a sua vida. Que os corações se rendam, que as portas se abram, que os acessos sejam liberados e que o Senhor te conduza em triunfo e te garanta a vitória no nome de Jesus.